Estamos na terceira semana de abril, um período cheio de datas interessantes, curiosas, como o Dia do Índio, dia da inauguração de Brasília, do falecimento de Tancredo Neves, do descobrimento do Brasil, dia 22, e principalmente 21 de abril, que é a data dedicada a Tiradentes. Você que está prestando bastante atenção nesse áudio, nesse vídeo, tem uns pássaros cantando aqui ao fundo. Eu não crio nenhum passarinho preso aqui em casa, são pássaros que fazem a festa aqui nas árvores da vizinhança. Estou falando isso porque um dia recebi a maior bronca, porque gravei um vídeo com os pássaros cantando ao fundo e a mulher disse: eu não prestei atenção em nada do que você disse, porque você cria pássaros presos, isso é um absurdo. Não é o caso. Eu falava de Tiradentes. É sabido, ele foi executado, enforcado pelo governo português em 21 de abril de 1792, numa clara demonstração de que a coroa portuguesa reprimiria qualquer movimento de contestação. Durante o século XIX, enquanto foi vigente a monarquia, Tiradentes foi uma lembrança incômoda para o governo. Por isso ele foi deixado de fora da memória oficial. Depois ele é retomado, como é bastante conhecido, após a proclamação da República, como um herói republicano. E então é construída toda uma imagem muito positiva de Tiradentes. Mas essa construção não se deu no vazio. Há relatos de viajantes, por exemplo, na década de 1860, passando por Ouro Preto, que indicam a força da imagem, da memória acerca de Tiradentes, presente ali entre os populares. Então o êxito dessa construção também tem seu fundamento histórico. Desde 1890, portanto bem no início da República, Tiradentes foi declarado herói nacional, 21 de abril feriado, mas a trajetória do 21 de abril como feriado foi tumultuada. E por diversos momentos esse feriado foi desconstruído, reprovado, deixou de ser feriado, depois aprovado novamente, ao sabor das disputas políticas. Um exemplo disso é em 1930, após o êxito da Revolução, o pessoal de Vargas dissolveu o feriado. Depois, diante de muita pressão, o feriado foi restabelecido. Então, há essas idas e vindas. Mas após 1950, haveria um reforço muito grande na construção da imagem positiva de Tiradentes, em grande medida pelas ações de Juscelino Kubitschek, no governo de Minas e na presidência da República. Quando eu era governador de Minas, JK instituiu em 1952 a Medalha da Inconfidência, para homenagear pessoas que teriam contribuído para o engrandecimento, o desenvolvimento, a grandeza de Minas. De lá para cá, um número muito variado de pessoas, com perfis muito distintos, vem sendo homenageado com essa comenda. Então tem homenagem, Lula já recebeu essa medalha, Bolsonaro, o ex-presidente do Uruguai, ex-governadores do Sergipe, como Marcelo Deda, Mano Menezes, técnico de futebol, imagina isso, né? O que Mano Menezes fez para o engrandecimento de Minas? Tá certo que ganhou 2 títulos importantes com o Cruzeiro, mas como cruzeirense eu não achei graça. Eu gostei do título, mas um futebol horroroso. Camila Pitanga, Luciano Huck, o que tem a ver, né? Convenhamos. Acho que a medalha foi banalizada. Mas no dia 21 de abril, o governo de Minas faz, então, em Ouro Preto, toda uma cerimônia para fazer a entrega dessas homenagens. Nós temos no Tempos podcast 2 episódios que tratam dessas questões relacionadas a Tiradentes, ao 21 de abril. No episódio 5, tratando da proclamação da República, essa construção de Tiradentes como um herói nacional republicano é ali bem explorada. E depois no episódio 11, que trata da construção e inauguração de Brasília. Porque aí JK, à frente da presidência, a equipe dele faz um trabalho muito grande
para explorar a ideia de Minas Gerais, né? Como é a força da mineiridade que está sendo explorada ali, né? Os mineiros à frente da história do Brasil. E há detalhes curiosos, como a missa que é rezada na noite, na passagem do dia 20 para o 21 de abril, primeira missa em Brasília. A hóstia é erguida, olha o cuidado que eles tiveram, aos 19 minutos do dia 21 de abril, portanto, meia-noite e 19 minutos, no mesmo instante em que os sinos anunciavam a morte de Tiradentes lá em 1792. Então há uma forte exploração, ou tentativa de exploração simbólica dessas relações. E é claro, toda a inauguração da nova capital se dá exatamente no 21 de abril. E há também, nós sabemos, a morte de Tancredo Neves, aqui já é um outro capítulo, uma outra história, que se dá em 21 de abril. Para aqueles que gostam de teorias da conspiração, a morte de Tancredo Neves é um prato cheio. No dia 17 de abril de 1985, a Folha colocou a seguinte manchete: médicos tentam novos recursos para adiar a morte. Se referia ao tratamento de Tancredo Neves, então internado em São Paulo. E no final da matéria está escrito assim: na prática, é a fé que sustenta o fiozinho de esperança. Os equipamentos agora servem mais para adiar a morte do que para evitá-la. De fato, dia 21, a morte se consumou. E a exploração política disso também foi feita. Mas aqui, de novo, é preciso um destaque. Assim como Tiradentes, não estamos falando apenas de uma construção a posteriori, de algo forçado. De fato, o Tancredo despertou muita esperança. Os jornais falam de 2 milhões de pessoas nas ruas de São Paulo, acompanhando cortejo fúnebre, 1,5 milhão de pessoas em Belo Horizonte. É muito expressivo. Antes de concluir esse bate-papo aqui sobre 21 de abril, eu queria fazer um comentário muito importante sobre as diversas apropriações que se faz de Tiradentes, tomando a década de 1960 como exemplo. Eu falei que o feriado teve idas e vindas. Então, em 65, o presidente Castelo Branco, já no contexto da ditadura, baixa um decreto instituindo novamente o 21 de abril como feriado e declarando Tiradentes patrono da nação brasileira. Mas também naquela década de 1960 surgiu um movimento de luta armada que sonhava com a Revolução Socialista, que usava o nome de Tiradentes, homenageava o Tiradentes. Era o Movimento Revolucionário Tiradentes, MRT. Interessante como é que a mesma figura é apropriada por movimentos políticos bem distintos. Isso significa que você pode fazer o que quiser com a história? Não, evidentemente. Há limites para a interpretação. Eu gosto muito da definição do Koselleck, historiador alemão, que ele diz que a história, as fontes com as quais opera o historiador, elas não nos dizem o que nós devemos fazer, mas elas nos dizem o que nós não devemos, não podemos fazer. Elas têm um poder de veto. Isso é importante porque história é ciência, tem método, precisa de fonte, precisa de conceito, precisa de compromisso ético e profissional na sua construção. Um grande abraço, até uma próxima.